Olá, boa tarde para você, 12h32, já está na hora. Estamos começando mais uma edição do Bahia Meio-Dia, aqui da região oeste. E hoje começamos com imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa, capital baiana da fé. As imagens do centro da cidade, ali em frente à Gruta do Bom Jesus, céu completamente azul, sem nenhuma nuvem agora. Tempo firme, sol aberto na capital baiana da fé. E agora a gente muda para ver uma imagem bem parecida também aqui em Barreiras. O cenário praticamente o mesmo, né? Quase não tem nuvens no céu da cidade, também tem sol nesse comecinho de tarde. As imagens panorâmicas aí mostrando o céu de Barreiras, 12h33 agora. E daqui a pouquinho nós vamos manter contato com o Gabriel Pires, para ele falar para a gente sobre mais um registro de queimadas que aconteceu ontem à tarde, dessa vez em Luiz Eduardo Magalhães. Já, então a gente fica sabendo os detalhes aqui no Bahia Meio-Dia. E nessa edição a gente fala também de economia. A nossa equipe foi para a rua para saber se as pessoas lidam bem com a tal educação financeira. Em algumas escolas, os estudantes do ensino fundamental aprendem noções básicas sobre economia doméstica. E nós também conversamos com um especialista em educação financeira que apresentou dicas bem interessantes. Daqui a pouco a gente conta tudo para você. E além disso, tem também a previsão do tempo, as imagens ao vivo das cidades da região oeste e as notícias da manhã desta quinta-feira, dia 10 de julho. A gente já está no ar com o Bahia Meio-Dia, o seu jornal preferido na hora do almoço. 12h34, a gente volta daqui a pouquinho, depois do primeiro intervalo comercial. Não sai daí. Estamos voltando, imagens agora ao vivo de Luiz Eduardo Magalhães, Avenida Brasília. Céu bem parecido com o de Barreiras e de Bom Jesus da Lapa, né? Tempo firme, sol nesse comecinho de tarde, mas a temperatura até que está mais amena hoje. 27 graus nesse momento, 12h37, Luiz Eduardo Magalhães ao vivo. Vamos começar essa edição falando de saúde dos bebês. Antigamente, o teste do pezinho era um dos poucos feitos em crianças recém-nascidas para identificar doenças pré-existenciais, que são aquelas que aparecem justamente quando o bebê nasce ou então nos primeiros meses de vida dele. Hoje em dia, outros exames mais modernos também devem ser feitos pelos pais ou responsáveis pelo bebê. O diagnóstico precoce ajuda não só na identificação, mas também num tratamento mais eficaz que é feito pelos especialistas. A Maitê nasceu há 24 horas. A recém-nascida já está passando por toda a triagem médica. O primeiro procedimento foi o teste do coração. A verificação busca identificar doenças cardíacas congênitas que podem afetar a criança. Muito bom, porque já sai com o protocolo certo, né? Tudo certinho, exame feito, muito bom. O exame é realizado ainda na maternidade, preferencialmente nas primeiras 24 a 48 horas após o nascimento. O aparelho mede a saturação do oxigênio, sugerindo se há alguma alteração que possa indicar problemas cardíacos. E se a gente detectar alguma alteração nesse teste, a gente encaminha para fazer um exame mais aprofundado do coração. O exame faz parte da triagem neonatal que todo recém-nascido deve passar. O conjunto de exames busca identificar doenças que, se não tratadas precocemente, podem levar a atrasos no desenvolvimento, deficiência física, mental e até a morte. Também estão na lista de procedimentos os testes do pezinho, da linguinha, da orelhinha e do olhinho. Este último exame é feito logo após o parto e é repetido nas consultas pediátricas nos primeiros 6 meses de vida. E mesmo que esse teste ele
tem um resultado normal, a gente precisa conscientizar os pais que esse bebê ele deve passar por consulta oftalmológica nos primeiros 6 meses de vida, até no máximo 1 ano. O Bernardo, de 1 mês e 5 dias, já passou por todos os exames. O último foi o da orelhinha. Tudo certo com ele? Tudo certo, graças a Deus. Vai crescer saudável. Saudável. O procedimento médico avalia a audição e, caso seja identificada a perda auditiva, é possível iniciar tratamentos e terapias fonoaudiólogas antes dos 6 meses de idade. O teste da orelhinha ele é importante para detectar possíveis alterações que possa ter na audição da criança precocemente, e aí a gente já entra com uma intervenção, né? Solicita novos exames, encaminha para profissionais mais adequados, que seria o otorrino, para estar fazendo maiores investigações. Em Barreiras, os exames são realizados gratuitamente pelo SUS no Hospital da Mulher. As consultas médicas são oferecidas para as crianças que nasceram na maternidade da unidade. O único que é feito, o bebê já sai, já com ele realizado, é do coraçãozinho. O do olhinho, da orelhinha e da linguinha, geralmente quando a gente não tem um profissional, final de semana, os outros dias, aí a gente acaba marcando o retorno para as mãezinhas trazer eles. Isso aí dá um conforto para o pai também, né? Exatamente, uma segurança a mais. Saber que o filho está crescendo bem. Isso, exato, a saúde em dia. Os bombeiros tiveram muito trabalho para combater um grande incêndio que aconteceu ontem em Luiz Eduardo Magalhães. Foi em pleno perímetro urbano da cidade. O Gabriel Pires está com a gente ao vivo e vai contar detalhes sobre esse fogo. O Gabriel, primeiro eu queria saber de você qual foi o bairro que esse incêndio foi registrado, hein? Seja bem-vindo. Boa tarde para você, Gabriel. No bairro Santa Cruz, que é o mais populoso da cidade, Carlos. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Esse combate realizado pelo Corpo de Bombeiros foi realizado ontem por volta das 16h30, lá no bairro Santa Cruz, em Luiz Eduardo Magalhães. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas após um início de um incêndio em um terreno. As equipes se deslocaram com os seus equipamentos e começaram a debelar as chamas. Próximo ao local onde o fogo começou, existia um ferro velho. Ao chegar no local, as equipes do Corpo de Bombeiros elas tiveram a preocupação de empregar técnicas para debelar essas chamas e impedir que esse fogo se espalhasse e atingisse também esse ferro velho e causasse um grande prejuízo para todos lá em Luiz Eduardo Magalhães. A ação rápida evitou aí que o fogo se espalhasse e atingisse as áreas próximas, e as equipes do 17º Batalhão do Corpo de Bombeiros atuaram aí para combater esse incêndio. Desde o início do ano, Carlos, foram registrados aqui na Bahia quase 2.000 focos de incêndio. Os municípios com maiores registros são Jaborandi, São Desidério, Santa Rita de Cássia, Cocos e Correntina. As equipes do Corpo de Bombeiros e também do Previfogo alertam que, nesse período, a população deve ter muita atenção no manuseio do fogo. Volto com você. Muito cuidado sempre, né? Principalmente nesse período de tempo mais seco. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, falando com a gente ao vivo aqui no Bahia Meio Dia. E agora a gente conta detalhes para você de uma oficina que os brigadistas do Previfogo estão realizando nas escolas municipais aqui de Barreiras. Os brigadistas vão passar por diversas escolas. Essa ação tem como objetivo alertar para os riscos de queimadas. Oficina de Educação Ambiental com foco no manejo integrado do fogo, reunindo então os brigadistas do Previfogo, olha eles aí, né, com as roupas amarelas, órgãos ambientais e diversas instituições parceiras também. A iniciativa reforça a importância da integração entre diferentes setores na proteção dos biomas baianos, especialmente durante o período crítico de estiagem e também o aumento no risco de incêndios. Essa ação aí que você viu teve início no dia 8 de julho, termina hoje. Toda e qualquer ação é sempre muito importante para a conscientização e, claro, minimizar as ocorrências de queimadas nas vegetações. O Bahia Meio Dia vai para mais um intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai falar de economia.
Você vai ver uma reportagem sobre educação financeira e como ela pode ajudar você a sair de uma situação de endividamento. 68 milhões de brasileiros estão nessa condição. Imagens ao vivo para a gente ver de Correntina, no centro da cidade. Sol aberto também, 28 graus de temperatura. Agora um alerta para a umidade relativa do ar, está lá embaixo, hein? 26% só. O ideal, segundo a OMS, pelo menos 60%. Está menos da metade. 12h e 47 minutos. Pagar as contas em dia dá um alívio enorme, né? É ou não é? Mas nem sempre isso é possível. Tem vezes que a gente se aperta e quando isso acontece é preciso ter conhecimentos financeiros para não acabar caindo, né, numa situação complicada e até sujar o nome por causa da inadimplência. A dica é aprender sempre noções básicas de educação financeira. Algo que muitos jovens fazem, sabe onde? Dentro da sala de aula. Uma compra aqui, outra ali, e de repente o descontrole. A dívida que começou pequena torna-se uma grande bola de neve. Comprei, aí esqueci de pagar lá, aí até que ajeitei, e aí eu nem perdi o nome. E deu dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Essa dor de cabeça é compartilhada por milhões de pessoas. Já passei por isso. Inclusive, acabei ficando em depressão por causa disso, né? Tive um problema de saúde, além de ansiedade e outras mazelas que acontecem quando a gente está devendo, não conseguia dormir. Segundo o estudo da Confederação Nacional do Comércio, em junho, 78% da população brasileira estava com contas a vencer e com dificuldades para quitar seus compromissos. Quando o assunto é inadimplência, os números assustam. 68 milhões de brasileiros relataram não ter condições de pagar suas dívidas. O número representa 40% da população do país. A maior faixa etária de inadimplentes é de 41 a 60 anos. São 35% dos endividados do Brasil. Para esse educador financeiro, a inadimplência causa um grande prejuízo para toda a economia do país. O comércio, o mercado de forma geral, tendo um alto índice de pessoas que estão inadimplentes, que não conseguem pagar, para se sustentar terão que, infelizmente, tirar daqueles que são adimplentes, que pagam as suas parcelas em dia. Então a taxa de juros, teoricamente, vai ficar mais cara para aqueles que pagam os seus empréstimos em dia. Para fugir deste contexto, o profissional alerta que é necessário aprender a gerenciar o dinheiro de forma correta para alcançar a estabilidade financeira. Se você estudar sobre educação financeira, se você estiver atento ao que está acontecendo no mercado e tiver proeficiência financeira, um comportamento e um hábito saudável em relação às suas finanças, você muda a sua história em relação às suas finanças e você consegue a tão sonhada independência e liberdade financeira. Nesse colégio em Barreiras, o tema virou conteúdo de estudo. Na disciplina de matemática, os estudantes aprendem sobre conceitos financeiros, como juros, investimentos e empréstimos. Quando os alunos eles começam a ter noção de poupar, de um gasto mais equilibrado na questão do valor do dinheiro, consequentemente eles terão uma vida mais equilibrada, né? Estamos trabalhando também com o planejamento estratégico financeiro, que é de suma importância para que os alunos eles possam entender sobre a questão das taxas de juros, sobre inflação, sobre aplicações financeiras, né, a questão da rentabilidade e também sobre as questões econômicas. Kael, por exemplo, é empreendedor e a cada dia aprende mais a lidar com as finanças. Eu vendo minhas coisinhas na rua para poder ajudar em casa e comprar minhas coisas mesmo. E aí também economizar e pensar no futuro melhor. Sim, eu faço isso. Eu guardo uma quantia boa para casa de emergência, essas coisas assim e tal. Os tópicos aprendidos auxiliam na tomada de decisões em diversas áreas da vida. Nathalie já usou esses conhecimentos.
Esses tempos a gente foi fazer uma compra na loja física, aí o juros estava muito alto, aí eu fui e participei para ela, falei, mãe, esse juros está alto demais. Aí a gente foi e fomos procurar em outras lojas, aí a gente viu uma loja mais em conta. Que legal, né? São os futuros economistas de amanhã. O Ministério Público da Bahia está realizando aqui em Barreiras o projeto PGJ Itinerante. Por 2 dias, a cidade torna-se a sede do órgão e o público tem acesso a assistências que buscam fortalecer a escuta ativa e a resolução das demandas. Essa é a 5ª edição já da iniciativa, que rodou o estado todo. Entre as ações ofertadas estão os projetos Viver com Cidadania e Paternidade Responsável. As ações possibilitam a regularização de documentos civis e o reconhecimento dos vínculos familiares. No mesmo espaço do projeto, a Secretaria de Justiça da Bahia está atuando com a Caravana dos Direitos Humanos. A população está podendo emitir segunda via de certidões e a carteira de identidade nacional. E está passando também por orientações jurídicas e renegociação de dívidas. Os atendimentos seguem até amanhã. É na sede do Ministério Público, que fica na rua Guarujá, no bairro Vila Regina. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar um pouquinho de esporte também, né? Porque hoje tem mais jogos válidos pela 2ª rodada da Copa Belém, aqui em Barreiras, lá no Ginásio de Esportes. Vamos conversar então com o Gabriel Pires, ele está exatamente no local dos jogos e vai contar detalhes para a gente dessa competição que tem atraído um público verdadeiramente apaixonado por futsal. Está aqui então o Gabriel já no ponto para conversar com a gente. Quantas partidas marcadas para hoje à noite, hein, Gabriel? 2 partidas a partir das 19h30. Mas essa competição, Carlos, está reunindo 12 equipes de vários cantos do país que estão aí disputando uma premiação que supera os R$100 mil. Quem vai explicar sobre a Copa Belém, a 5ª edição para a gente, é o Belém Júnior, organizador. 5ª edição da Copa, que já é um sucesso de público e também de participação de equipes. Boa tarde, Carlos Augusto. É uma satisfação, na verdade, nossa, poder falar que a Copa Belém é a maior Copa de futsal da Bahia. E hoje teremos mais um espetáculo, 4 jogos, times de Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério e Butirama. Mas como você falou, o Brasil inteiro está aqui dentro do ginásio Baltazarino para ver esse grande espetáculo. E tem a parte também social, né, que a partir do mata-mata tem doação de alimentos. Isso mesmo, a Copa Belém é um evento sem fins lucrativos, totalmente social. Aos amigos aí, patrocinadores que apoiam esse evento. Quero agradecer à Rede Bahia, à TV Oeste, que tem apoiado a Copa Belém para arrecadação de alimentos, para ajudar também a questão social, a questão da população, as pessoas mais carentes. E a população pode vir aqui acompanhar os jogos, participar dessa festa? Sim, a entrada é gratuita, é aqui no nosso ginásio Baltazarino de Andrade. Também tem o canal do YouTube da Copa Belém e o Instagram também, onde passa todos os jogos ao vivo com narração. Realmente é um espetáculo. E como falei, a Copa Belém 2025 ela está sendo a maior Copa de futsal da Bahia. E queremos aí alcançar números maiores, né? Talvez um dia estaremos aí nível Brasil também. Quais são os jogos que vão ser disputados hoje? Faço convite também para o pessoal estar aqui no ginásio a partir das 19h30. Então, você que é amante do esporte, amante do futsal, hoje teremos a partir das 19h30 2 jogos, a partir das 19h30, Magnus de Luiz Eduardo Magalhães, o time de Butirama também, o time do Lenho, Mangueirão. Então teremos belas partidas. Eu quero convidar você, a partir das 19h30, estar aqui no ginásio reformado, seguro, um ambiente social, familiar, em que vocês vão poder estar prestigiando um belo espetáculo. Vem aqui para o ginásio Baltazarino, entrada franca. Ok, muito obrigado. Parabéns pela organização dessa Copa, a 5ª edição da Copa Belém, Carlos, que hoje à noite tem 2 jogos, 19h30. Você está convidado, viu, Carlos? Eu vou vir aqui acompanhar os jogos. Com certeza, vale a pena, né? A gente tem que prestigiar o nosso futebol e o futebol regional também. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, agradecendo ao Júnior Belém, também o promotor do evento deste ano. E o Bahia Meio Dia vai fazer mais uma pausa, né? E já, no retorno,
a gente vai contar detalhes da previsão do tempo para Barreiras e algumas cidades aqui da região oeste. Será que muda alguma coisa para os próximos dias? Te conto já já. 12h56. Voltamos já. Estamos voltando com o Bahia Meio-Dia. Imagens agora do Matheus Souza, na Avenida Ailon Macedo, bairro Morada Nova, em Barreiras, ali pertinho no ginásio de esportes. 30 graus de temperatura, sol em Barreiras, 12h58. Agora o centro da cidade, a rotatória, que dá acesso à Avenida Benedita Silveira. Por enquanto, o movimento está bem tranquilo por lá. Claro que daqui a pouquinho começa a aumentar, as pessoas já vão voltar para o trabalho. E aí o céu da cidade, sem nuvens, calor nesse comecinho de tarde, as imagens ao vivo para você. Por falar em tempo, chegou a hora da gente mostrar a previsão do tempo aqui para o oeste do estado. Vamos saber então como fica a previsão para Barreiras e também para algumas cidades da nossa região, com o fim de semana se aproximando mais uma vez. Amanhã já é sexta-feira. Os detalhes então no mapa do Bahia Meio-Dia. O tempo não muda nos próximos dias. A variação climática segue grande entre o amanhecer e as horas mais quentes do dia. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui na nossa região. Santana fez um friozinho de manhã, mas fará calor durante o dia todo. Mínima 14 e máxima 29 graus. Cotegipe, sol aberto, sem chuva. Mínima 16 e máxima 30 graus. São Desidério, grande variação climática nesta quinta-feira. Mínima 14, máxima 29. Em Correntina, sol forte com calor o dia todo. Céu com poucas nuvens. Mínima 16 e máxima 30 graus. E para fechar, Mansidão, onde o tempo segue firme com poucas nuvens no céu. Tempo quente, mínima 19 e máxima 32 graus. Em Barreiras hoje, sol aberto e céu claro, mínima 15, máxima 30 graus. Amanhã o tempo não muda, temperatura mínima 14, cai só 1 grau e a máxima se mantém em 30. No sábado, mínima 16, máxima de 30 graus, sem possibilidade de chuva. 13h em ponto, estamos nos despedindo, a gente se encontra de novo amanhã. Boa tarde para você.